Pensaram que era só um navio de suprimentos. Abril de 2025. O Mar Vermelho está calmo e o sol nasce. Mais um dia em uma região presa entre a tensão e a trégua. Dias antes, um cessar-fogo frágil entre os Estados Unidos e os Houthis foi anunciado. Sem ataques diretos, sem escalada aberta. Mas essa trégua não cobria acidentes. Ela não impedia drones. E com certeza não apagou a desconfiança. E em algum lugar sob aquelas águas, um submarino americano está navegando em silêncio. O USS New Mexico, um submarino de ataque classe Virginia, a 70 metros de profundidade. Observando, ouvindo, esperando. Enquanto isso, um operador de sonar Houthi detecta algo grande. Sem escolta, sem cobertura, um sinal lento perto da costa do Iêmen. Eles acham que é um navio de logística. Então eles lançam um UV, um veículo subaquático não tripulado carregado com explosivos. O que eles não sabem é que estão mirando em algo muito mais perigoso. E se aquela trégua estava se mantendo, está prestes a ruir. O USS New Mexico não sofreu danos, mas esse não era o objetivo. Porque na guerra submarina, até mesmo ser detectado é considerado um fracasso. Ser tocado? Isso é algo inédito. E agora, com aquele UV roçando o casco, mesmo sem explodir, todos os protocolos foram acionados. Não se tratava de um arranhão no aço. Trata-se do que isso significava. Um submarino americano havia sido atingido em uma zona de guerra durante um cessar-fogo. Poucos dias antes desse incidente, um cessar-fogo temporário havia sido declarado entre os Estados Unidos e os Houthis. Sem ataques diretos, sem escalada. Mas esse cessar-fogo era frágil, não oficial, delicado e baseado em contenção mútua. Ele não cobria acidentes, não cobria drones subaquáticos. E definitivamente não cobria submarinos americanos. Porque submarinos dos Estados Unidos são uma categoria diferente. Eles não são apenas armas, são ativos estratégicos. Plataformas que transportam mísseis de cruzeiro, coletam inteligência e, em alguns casos, apoiam equipes de operações especiais. Se você mexer com um deles, não está apenas provocando a Marinha. Você está provocando um elemento de elite da defesa dos Estados Unidos. O USS New Mexico não emergiu, ele não atirou, mas não precisava. O sinal dele chegou ao grupo de ataque do Eisenhower em menos de 3 segundos. E a partir daí, os protocolos assumiram o controle. Porque seja o ataque intencional ou não, a resposta sempre assume o pior. Veja como funciona. Primeiro, o submarino confirma que não há danos críticos. Depois, ele repassa todos os dados dos sensores, assinaturas acústicas, térmicas e magnéticas para a cadeia de comando. E uma vez que a ameaça é confirmada, não há mais restrições. Ninguém diz, vamos esperar para ver. Porque no Mar Vermelho, esperar para ver faz as pessoas morrerem. Enquanto os Houthis tentavam entender o que seu drone subaquático atingiu, analistas dos Estados Unidos já sabiam o ponto de lançamento, a trajetória do drone e possivelmente quem o programou. Não importa se foi um acidente. No momento em que você toca em um submarino dos Estados Unidos, você aciona a máquina. E agora a máquina estava em movimento. O submarino que eles atingiram não era apenas um submarino qualquer. Era o USS New Mexico, SSN 779, um submarino de ataque da classe Virginia, construído para uma coisa: dominar abaixo da superfície. Se os Houthis soubessem disso, talvez escolhessem outro alvo. Vamos analisar isso. O USS New Mexico é movido a energia nuclear, o que significa que pode ficar submerso por meses sem precisar emergir. Ele não precisa de ar nem de combustível. Ele simplesmente desliza pelo oceano silencioso como um fantasma. O casco dele é revestido com camadas anecoicas, basicamente painéis de borracha que absorvem o sonar. O propulsor dele é um propulsor a jato, não uma hélice, o que reduz o ruído a quase zero. Você não ouve nem vê esse submarino chegando. Você só sabe que ele esteve lá quando já foi embora. E não é só sorrateiro, é perigoso.
Ele carrega mísseis de cruzeiro Tomahawk, torpedos Mark 48 e pode até mesmo lançar equipes de operações especiais por um abrigo de convés seco. Ele tem poder de fogo de verdade e geralmente faz parte de um cenário muito maior, coletando informações, mapeando ameaças ou caçando outros submarinos. Aqui vem a parte mais louca. Quando o veículo subaquático não tripulado se aproximou, o New México não se desesperou. Nem sequer mudou de profundidade. Ele seguiu seus procedimentos. O operador de sonar identificou o veículo subaquático não tripulado se aproximando. Perfil pequeno, movimento lento, porém agressivo. Não era uma mina nem destroços, era algo guiado e estava vindo rápido. O submarino fez um deslocamento lateral silencioso. O drone subaquático raspou no casco, mas não detonou. Ainda assim, aquele contato foi suficiente. Na sala de controle, todos os marinheiros entendiam o significado disso. O capitão não gritou, ele não precisava. A tripulação treina para isso toda semana. Um comando silencioso foi enviado. Pacotes de dados enviados. Canais seguros ativados. E enquanto o mundo acima ainda estava quieto, o grupo de ataque do Eisenhower já estava recebendo toda a telemetria tática. Rumo, velocidade, assinatura sonar, vetor de lançamento. Ninguém a bordo do USS New Mexico sabia se o ataque era deliberado. Mas eles sabiam de uma coisa com certeza, não ficaria sem resposta. Quando o drone subaquático tocou o casco, o grupo de ataque do Eisenhower já observava. E eles não esperaram. Grupos de ataque de porta-aviões não monitoram situações, eles agem. No Centro de Informações de Combate do USS Dwight D. Eisenhower, o alerta chegou como rajada de dados. Sem voz, sem atrasos, apenas retornos do sonar, relatórios de contato e uma mensagem que importava. Contato com submarino, veículo subaquático não tripulado desconhecido, proximidade do casco confirmada. Isso não é um exercício? É hora de agir. O radar do Eisenhower foi ligado. Os destroyers ativaram o rastreamento de superfície e subsuperfície. Equipes de guerra eletrônica prepararam os pods de interferência. Os sistemas de combate Aegis passaram a compilar soluções de tiro apenas por precaução. Não se tratava de pânico. Era uma questão de postura. Porque mesmo que o cessar-fogo estivesse tecnicamente em vigor, um ataque a um submarino dos Estados Unidos, intencional ou não, muda todo o tabuleiro. O USS Gravely, um dos primeiros destroyers da classe Berg nas proximidades, passou a emitir pulsos de sonar para buscar drones adicionais. Aeronaves P-8 Poseidon decolaram de uma pista em Djibouti, equipadas com sonoboias e sensores anti-submarino. E acima, os IA-18G Growlers, da ala aérea do Ike, começaram a circular em grande altitude, prontos para bloquear radares inimigos, cegar comunicações e encobrir os movimentos dos Estados Unidos em uma névoa digital. A Marinha dos Estados Unidos opera sob protocolos de engajamento rigorosos, e um deles é muito claro. Se um ativo estratégico for atingido, mesmo que apenas uma vez, você age. Então, enquanto o público ainda não fazia ideia de que algo havia acontecido, os militares dos Estados Unidos já haviam autorizado uma resposta escalonada, limitada, precisa e imediata. Tudo começou com um nome: Operação Deep Pinpoint. Não era vingança nem escalada, apenas a remoção do risco. A primeira ordem veio do convés de comando do Eisenhower. Montem um pacote de ataque multidomínio. Isso exigia unir mísseis de cruzeiro lançados do mar ao apoio aéreo coordenado. O objetivo era neutralizar o local de lançamento do veículo subaquático não tripulado, nada mais. E garantir que todos recebessem a mensagem. Do USS Greeley, as escotilhas do VLS se abriram rangendo, carregadas com mísseis de cruzeiro Tomahawk, cada um programado com um alvo fixo definido por GPS, uma instalação fortificada a oeste de Ross Isa, que se acreditava abrigar sistemas de drones subaquáticos. Enquanto isso, uma aeronave radar, Hawkeye E-2D, coordenava o espaço aéreo acima da área de ataque. E logo atrás dela, um par de IA-18G Growlers, caças de guerra eletrônica projetados para bloquear as comunicações inimigas e cegar seus radares. Essa é a primeira onda. A segunda onda era a parte pesada. 4 FA-18 Super Hornets foram catapultados do convés de voo do Eisenhower, totalmente armados com GBU-38J Dance e AGM-154 GSOs, armas conjuntas de longo alcance.
bombas inteligentes criadas para atingir alvos fixos com precisão cirúrgica a dezenas de milhas de distância. Toda a operação dependia do timing. Os Growlers entraram primeiro, emitindo interferência eletrônica em todas as frequências controladas pelos Houthis. As antenas parabólicas na costa ficaram fora do ar. O radar inimigo saiu do ar. A confusão tomou conta da rede. Depois vieram os Hornets, voando rápido e baixo pela costa do Iêmen, rente à água para evitar radares. Os alvos deles? O principal era o centro de controle do veículo subaquático não tripulado perto de Rosiça. O secundário, um repetidor de comunicações próximo que acredita-se guiar a navegação dos drones. O terceiro era um pequeno depósito de armas identificado por imagem térmica durante voos de ISR. Os Tomahawks atingiram primeiro, longos, rápidos e silenciosos. Cada um perfurou o telhado reforçado com uma ogiva com espoleta de retardo, detonando profundamente dentro da estrutura. Depois vieram as J-Dams, descendo de 20.000 pés silenciosas até o último segundo. Explosões sacudiram a costa. Incêndios irromperam e, o mais importante, não houve fogo de resposta. Sem travamento de radar, sem resposta antiaérea, sem retaliação. Isso disse aos comandantes tudo o que precisavam saber. Eles pegaram o local de surpresa. Os Houthis não esperavam que o submarino estivesse ao alcance, muito menos um pacote completo de retaliação em questão de minutos. E para qualquer um assistindo de Teherã a Damasco até Moscou, a mensagem era clara. Mexa na plataforma errada e o céu desaba. Todo o ataque durou menos de 7 minutos, mas reescreveu as regras do Mar Vermelho da noite para o dia. O ataque acabou. 7 minutos, 3 acertos confirmados, 0 baixas americanas. Mas o dano não foi apenas físico, foi estratégico. E na guerra, esse é o tipo de dano que permanece. Conversas interceptadas dos canais Houthi contaram a história. Silêncio depois caos. Comandantes dão ordens parciais e unidades ficam incomunicáveis. Equipes em terra tentam redirecionar por frequências de reserva, outras somem do mapa. A estrutura de comando que lançou o veículo subaquático não tripulado não estava mais se comunicando. Plataformas de ISR como o Mq-4C Triton mantinham vigilância do alto. Eles rastreavam assinaturas de calor, movimento de veículos e sinais por toda a região. A transmissão do Triton mostrava caminhonetes armadas deixando a instalação a toda velocidade. Algumas foram para o interior, outras pararam de repente. Ninguém ficou para defender o local. Isso não foi uma barragem de ogivas em grande escala. Tratava-se de tomar território ou colapsar a infraestrutura. Era uma mensagem. Você pode atingir drones e até mirar em destroyers. Mas você não se mexe com um submarino. Nem em águas internacionais, nem perto de um grupo de batalha de porta-aviões, nem sem consequências. Embora a Casa Branca não tenha se pronunciado, o CENTCOM respondeu claramente. A desescalada continua sendo o objetivo, mas os ativos dos Estados Unidos serão defendidos conforme necessário. Tradução? Ainda observamos, tente novamente. Não vamos hesitar. O que se seguiu foi uma mudança discreta. Submarinos dos Estados Unidos na região mudaram rotas de patrulha. Grupos de ataque ampliaram a cobertura aérea. Aliados da coalizão da França ao Reino Unido aumentaram a coordenação no corredor do Mar Vermelho. Até os canais de propaganda Houthi silenciaram. Sem vídeos de vitória, nem reivindicações de aeronaves abatidas, só imagens recicladas de ataques antigos que não mostram o que de fato ocorreu. O incidente foi apagado da esfera pública. Agora toda a equipe Houthi de lançamento de drones, toda a equipe de radar e todo operador de comunicações já sabe. Se você mira em algo abaixo da superfície, está brincando com fogo. E da próxima vez pode não ser um tiro de advertência. Então aqui está a verdadeira pergunta. E se não tivesse sido um acidente? E se o veículo subaquático não tripulado nunca tivesse sido destinado a um navio de suprimentos? E se os Houthis ou seus conselheiros soubessem exatamente o que estavam mirando? Porque isso muda tudo. Se isso foi apenas um teste, uma sondagem, um sinal, significa que as regras acabaram de mudar. E não só no Mar Vermelho. Na guerra submarina, a intenção importa menos do que a capacidade. Ao mostrar que pode chegar tão perto de um submarino, não importa se foi intencional ou não. Você acabou de provar que consegue. E para a Marinha dos Estados Unidos isso é uma linha vermelha.
Os submarinos da classe Virginia são mais do que apenas ferramentas de guerra. Eles são ativos estratégicos, olhos, ouvidos e, às vezes, a primeira opção de ataque em um teatro de alta ameaça. Eles não aparecem para fotos nem anunciam sua presença. Se um deles for visto, ou pior ainda, tocado, isso é uma quebra do silêncio. E esse silêncio é tudo o que importa. Então, se os Houthis conseguirem alcançar um submarino com um veículo subaquático não tripulado, mesmo que seja só uma vez, isso abre uma porta difícil de fechar. Da próxima vez, pode não ser só um toque no casco. Pode ser uma detonação, uma ruptura, um impacto direto. Se isso acontecer, com ou sem cessar-fogo, não vamos mais aliviar. Porque você pode derrubar um drone sem punição, talvez até atingir um destroyer e usar isso como propaganda. Mas um submarino, isso é diferente. E se você está assistindo isso e pensando, isso não poderia realmente acontecer, só lembre-se, drones subaquáticos já estão em ação. E submarinos como o USS New Mexico já estão por aí neste exato momento. Basta um sinal errado, uma identificação equivocada, uma decisão rápida em uma sala de controle que nunca tem uma segunda chance. Então tudo muda. Então, o que você acha? Você acha que os Houthis tentarão atacar um submarino dos Estados Unidos algum dia? Esse grupo realmente arriscaria isso? Esse tipo de ataque era só questão de tempo? Conte o que você acha nos comentários. Drones subaquáticos serão a próxima grande ameaça? Você acha que os submarinos ainda são muito silenciosos? Perigosos demais para mexer com eles? Comente! Lemos todos os comentários. E se esse cenário fez você pensar, se te deu uma visão mais clara de como a guerra submarina pode acontecer, então aperte o botão de curtir para sabermos que você está junto com a gente. Inscreva-se se quiser mais análises baseadas em fatos como esta, com tecnologia militar real, táticas reais e cenários realistas. E olha, se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a trazer mais histórias marítimas reais. Clique em participar na página do canal e embarque. Até a próxima, mantenha-se atento, mantenha-se firme e lembre-se, às vezes a ameaça que você nunca vê é aquela que muda tudo.